Seabra, boa noite, Diego Pérez. Seabra, o Bragantino tomou 17 gols nesses 9 jogos desde a volta. Por que a defesa tem sido tão frágil nesses últimos jogos? O ataque até cria bastante oportunidade, mas não tem sido efetivo. E como lidar com esse diagnóstico? É claro que cada jogo tem a sua história, mas são 8 jogos sem vencer, 7 derrotas seguidas. Da segunda colocação, o Braga caiu para a oitava. Como lidar com tudo isso, Seabra? Boa noite a todos. A gente tem que ter coragem de seguir trabalhando, de identificar os erros que estão acontecendo e buscar soluções. As soluções que a gente tem tido até o momento são os vídeos, os coachings, porque realmente oferecer treino nesse cenário é muito difícil, né? Praticamente impossível, jogando a cada 3, 4 dias. Aproveitar os dias que nós vamos ter para recuperar os jogadores e aqueles pontos que são mais sensíveis a gente atacar, porque realmente você colocou bem, a gente está criando oportunidades nos jogos e não está sendo efetivo, né? Nessas oportunidades, está nos faltando eficácia para fazer os gols. A gente teve oportunidade hoje, inclusive, de sair na frente antes do primeiro gol do Internacional, mesmo tendo sido um gol com 6 minutos. As dificuldades defensivas que nós estamos tendo são situações conhecidas, treinadas e que já houve feedback. Então, realmente, acho que tudo isso envolve um estado de exaustão, um estado de fadiga. A gente vem repetindo essa dupla de zaga há vários jogos, né? Em algum momento eles também vão sentir. E a equipe como um todo precisa também ser capaz de dar suporte para que também eles consigam desempenhar da melhor forma possível. Então, não existe segredo, não existe milagre. Ser transparente, né, no sentido de identificar e mostrar e atacar com as situações de treino, porque são situações conhecidas, né? Os adversários têm tido mérito em explorar algumas dessas situações, mas o nosso grande desafio nesse momento é mental, porque a gente busca todo jogo reverter essa sequência para buscar uma vitória que quebre esse momento, tá certo? E a partir do momento que se acumulam os resultados negativos, o desafio é deixar que um evento que seja infeliz numa situação de jogo não traga o peso dos outros jogos, quer dizer, ter a capacidade de vivenciar, viver e jogar só aquele jogo e ser capaz de manter a confiança, né? Mesmo que aconteça alguma situação que o adversário aproveite. E a gente agora vai ter que aprender também, nesse sentido, a ter essa maturidade, né? O jogo que a gente está jogando só ele. A gente não pode trazer o peso das outras partidas que a gente acabou não conquistando pontos, né? Então esse é um momento diferente, sim, na temporada para a gente. A gente precisa elaborar essa situação para que durante o jogo a gente, independente do que aconteça no campo, mantenha a confiança, mantenha a positividade, mantenha a cabeça vazia para estar sempre vivo, lendo e reagindo às situações que se apresentam, para que a gente consiga, enfim, voltar a ser um time que seja mais seguro defensivamente. Mas acho que está dentro desse pacote maior, de ter um desgaste excessivo acontecendo, de não ter a possibilidade de refrescar os jogadores e também o fato da equipe estar tendo que lidar com esse acúmulo de resultados que são negativos e conseguir ter maturidade para, no jogo que estiver jogando, conseguir separar o joio do trigo e entender que essa situação aconteceu, mas ela é desse jogo, não tem nada a ver com o que aconteceu no passado, e vamos manter o nível de confiança. É só a gente prestar atenção e seguir no jogo de forma proativa. Não tem outra maneira. E agora a gente vai aproveitar essa semana para poder recuperar, para poder descansar e conseguir apontar esses aspectos aí novamente, de forma mais clara. Mesmo durante essa sequência teve algumas situações que a gente mostrou de aspectos defensivos que a gente precisava cuidar um pouco mais. Teve uma evolução em alguns deles, né? Por exemplo, nas bolas paradas, quando a gente volta da pausa, a gente sofre gol em bola parada dos 4 primeiros jogos, dos 5 primeiros jogos a gente sofre em 4. Se você for ver isso, diminuiu.
A gente voltou a sofrer hoje num rebote, mas foi uma situação de um pênalti que bateu na mão, certo? Não? Que gerou o pênalti. Então, houve uma evolução. Alguns aspectos de defesa de área também houve uma melhora, mas tem algumas situações aí defensivas que também eu não vou colocar aqui para não facilitar a vida dos adversários, que a gente está atento e precisa realmente se tornar eficaz, mas acho que o grande entrave nesse momento é essa capacidade de conseguir lidar com o peso da sequência de jogos, quer dizer, e ter realmente a cabeça limpa para seguir ao longo das partidas, porque a gente inicia muito bem o jogo, né? E a partir do momento que sofre o primeiro gol, vem esse peso e a gente muda animicamente, né? E é nítido que o time acusa um pouco. Quer dizer, isso não pode acontecer, né? A gente sabe o que a gente está fazendo no jogo, essa possível falha pode ter acontecido nesse momento, beleza, não vai acontecer mais, mas a gente está bem no jogo, vamos seguir jogando, né? Então a gente também desenvolver essa maturidade para lidar com esse momento, porque a gente não pode ir para o próximo jogo pensando só que iniciar o jogo na frente é a única opção, tá certo? Não, no futebol pode acontecer. Terminar 0-0, você fazer o primeiro gol, o adversário fazer o primeiro gol. Faz parte, independente da fase que você está vivendo. Então, a gente conseguir trabalhar isso para que a gente siga bem no jogo, independente do que aconteça, de quem abre o placar, enfim. Boa noite, Fernando. Alan Tudzo, Paulista. Eu gostaria de saber como você avalia esse primeiro turno do Bragantino no Brasileirão. A equipe oscilou dentro do Campeonato Paulista e chegou no Brasileiro, conseguiu engatar uma sequência boa de resultados, subiu bastante, brigou na parte de cima, mas agora vem perdendo força no Brasileirão. Então, como que você avalia essa? Olha, a gente tem um momento delicado aqui agora, né? Por tudo que a gente tem passado em relação a resultado, em relação a essa indisponibilidade dos jogadores pelas lesões que estão acontecendo. Mas se você for pegar a pontuação total, são 27 pontos. Né? Se a gente repete 27 pontos, a gente faz 54, a gente fica na parte de cima da tabela, classificado para uma Sul-Americana e provavelmente num final com chance para brigar, seria numa pré-Libertadores, e muito distante de uma situação que foi a do ano passado, né? Então a gente isso, tem que conseguir ser capaz de enxergar o todo, de ter equilíbrio, de entender o momento que a gente está passando, para que a gente possa buscar soluções. Força, né? A gente já demonstrou que tem para jogar, para pontuar, para vencer grandes equipes e fazer grandes jogos. Mesmo nesse momento de resultados negativos, nós temos grandes momentos nos jogos que a gente está fazendo. Não estamos tendo a consistência de manter esse desempenho, essa regularidade durante todo o jogo. Então, o que a gente precisa fazer para resgatar nesse momento? Tá certo? Então, a gente vai ter o retorno de jogadores. Nesse momento, a gente vai ter a oportunidade de recuperar e treinar e trabalhar um pouco mais, para que o nosso repertório, principalmente de definição, nos traga a possibilidade de gerar as oportunidades, mas também de convertê-las, porque muitas vezes nós estamos gerando, né? E a gente afine essa coordenação de movimentos defensivos que em alguns momentos podem estar gerando algumas oportunidades para os adversários. Então, assim, nada do que nós estamos passando ou sofrendo nesse momento é desconhecido, né? Então, isso nos dá a tranquilidade de que basta a gente ter convicção, ter coragem. Momentos difíceis acontecem na vida pessoal, na vida profissional, mas a gente ser capaz de ter a clareza das ações que a gente precisa empreender para seguir. E se a gente fizer 27 pontos de novo no segundo turno, vai ter sido um campeonato brasileiro muito superior ao que foi do ano passado. Então, a gente ter lucidez, mas também a gente ter o sentimento, claro, de emergência e de urgência, no sentido de que a gente precisa ter uma resposta, né, de resultado que passa pela questão da consistência, do equilíbrio, da eficácia, tá certo? Né? E de retomar, né, esse nível aí de competitividade que a gente apresentou em alguns momentos, sendo mais consistente do que a gente está sendo agora. Né? Agora, essas circunstâncias que são muito desfavoráveis, que têm acontecido no jogo, a gente tem que entender que ela passa por a gente buscar também um equilíbrio para conseguir evitá-las, tá certo? Algumas situações de jogador a menos por expulsão, algumas situações de gol no início do tempo, né? Então são coisas que também a gente tem como atacar e volto a dizer, lucidez, tranquilidade, equilíbrio
e aqueles pontos que a gente sabe que podem estar nos ferindo um pouco, eles são conhecidos. Então agora a gente vai ter a oportunidade de trabalhar para buscar essa resposta. Boa noite, Fernando. Lucas Sam, da Rádio Futebol Total. Fernando, numa sequência assim, pesada, acaba diminuindo um pouco a animosidade do grupo, dos jogadores. Então, como controlar isso de conseguir levar um pouco mais a moral dos jogadores, independente dos resultados? E uma segunda questão, se em algum momento você se sente pressionado, e não só de diretoria, torcida, ou até por você mesmo. Algum momento, por causa dessa sequência, você se sente pressionado? Qual era a primeira pergunta? Sobre a questão do ânimo dos jogadores. Olha, o ânimo dos jogadores é o seguinte, a gente tem que ser muito transparente e claro, mostrar aquilo que eles estão fazendo de bom, aquilo que não está bom, mas que eles já fizeram e são capazes de fazer, né? Para que eles tenham a confiança da capacidade deles de voltar a desempenhar o suficiente para que as vitórias cheguem. Então, é sempre um grupo que trabalha bem, é um grupo que tem um bom convívio, tá certo? Agora, a gente, infelizmente, tomou alguns gols hoje que são gols que não estão à altura da nossa equipe. Tanto pelo potencial, pela competência que tem, tanto pelo que já demonstrou em muitas outras partidas e situações. Então, a gente tem que buscar, nesse sentido, ser sincero, transparente, né? E ter muito equilíbrio também, mas abordar de uma forma que seja honesta, que seja franca e que vá permitir a gente reconhecer os pontos que a gente precisa melhorar, tendo humildade para apresentar e para receber e para trabalhar no sentido de trazer essa resposta. Então, se nós conseguirmos ter a maturidade de agir dessa forma, a nossa confiança e a nossa motivação ela vai estar em cima, ela vai voltar. Se nós não tivermos maturidade para empreender esse momento dessa forma, é muito possível que a gente vá sofrer nesse sentido que você está colocando. Então, vai depender muito da nossa postura, da nossa capacidade de atuar enquanto grupo para resolver os seus problemas e voltar a desempenhar dentro daquilo que o grupo já mostrou que é capaz. Certo? Em relação a mim, cara, claro que eu me pressiono. Eu sou o que, na verdade, assim, no futebol brasileiro hoje, na Série A, quem que talvez não esteja muito pressionado aí? O Mirassol, né? Nesse momento, talvez o Cruzeiro. Pressão externa, acho que nesse momento que não tem tanto nesses clubes, tem em todos os outros, né? E a pressão interna é lógico, porque eu tenho um compromisso de fazer cada vez melhor, né? Eu trabalho todo jogo para buscar vitória, para buscar resultado. Então, assim, o nível de dedicação que a gente tem, de estudo de adversário, de preparação de material, daquilo que a gente faz para o coletivo e de coaching individual e aquilo que a gente coloca no campo na véspera de um jogo, tendo um jogo só para preparar, os jogadores se empenham também em executar. Se você for ver aí a primeira quebra nossa de tiro de meta que eles vieram pressionar, a gente quebrou, saiu lá na frente uma jogada, isso aí foi treinado, quer dizer, com um dia de treino, quer dizer, então assim, existe dedicação, existe mobilização, né? Então, eu, claro, quero vencer, sinto que a equipe pode dar resultados que hoje não está dando, isso me incomoda bastante, é verdade que incomoda, assim como incomoda os jogadores, o vestiário estava triste hoje, incomodado também, a gente entende quando a gente vê o torcedor frustrado e cobrando, porque também é o nosso sentimento, a gente se identifica com o torcedor nesse momento, quando a gente percebe isso, e pode ter certeza. Agora, eu sinto também, no ambiente interno do clube, um ambiente de muita cooperação, de muita mobilização, e não de responsabilização, e ninguém está tirando o corpo de nada, pelo contrário, existe um comprometimento e um envolvimento de todos que estão participando no sentido de trabalhar para a solução juntos. Isso é uma coisa muito positiva, né? E assim como eu me cobro, porque eu quero que o meu trabalho traga resultado para os jogadores e para o clube, eu tenho certeza que cada um ali dentro também está se cobrando. E acho que esse é o caminho para que a gente também consiga se mobilizar de uma forma que possa nos trazer o desempenho, né, e os resultados que a gente precisa, né? Agora, se você for perguntar medo
insegurança em relação a cargo, nada, isso daí eu não tenho. Se eu tiver isso, eu vou prejudicar o trabalho, porque eu vou deixar de acreditar na competência dos jogadores, no potencial e na capacidade do clube, e eu não posso fazer isso. Eu estou aqui para ser um catalisador, para otimizar o jogo, os jogadores, as pessoas que estão em torno de mim. Então é lógico, a gente em algum momento tem uma situação adversa, a gente precisa ter a inteligência de ter uma abordagem e uma estratégia que sejam condizentes com realidade. Agora, ficar com medo, se encolher e minimizar a capacidade individual das pessoas que estão no trabalho, no staff, na comissão ou dos próprios jogadores, isso eu não me permito, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer agora é realmente ter a coragem de continuar trabalhando, buscando promover as melhorias que eu preciso estimular e que precisam acontecer, tá certo? Porque a saída mais fácil de quem não está preparado tecnicamente ou mentalmente para uma situação, um contexto de dificuldade, é a fuga, é desistir, tá certo? E isso daí não passa pela minha cabeça, justamente porque a gente tem conhecimento dos aspectos que estão nos ferindo, né? Não existe novidade nisso daí, né? Assim, os gols que a gente está perdendo ou os gols que a gente está sofrendo, como eu já falei, são situações conhecidas que já foram trabalhadas, né? E algumas delas passam por algumas dificuldades, porque também é isso, tem jogadores chegando, né? A gente tem o Gustavo sem ter condição de treinar e num acúmulo de partidas e num desgaste muito grande. Então, ele vem conseguindo compreender alguns aspectos que são importantes, mas consistência depende de tempo, depende de estar recuperado, depende de treino. O Pedro Henrique vem sendo super também exigido do ponto de vista físico e do desgaste, porque a gente está sem um terceiro zagueiro para rodar. O Guzmão hoje estava no banco, mas era uma situação só se fosse emergencial, porque ele não tem mais lesão, mas ele não treinou o suficiente para jogar. Tá certo? Então também não adianta a gente voltar o jogador por ele para jogar 60 minutos e aí ele lesiona a outra perna ou ele tem uma fadiga enorme, entendeu? Então, são situações que se acumulam, né? Adversidades aí que se sobrepõem. Então a gente também tem que ter a clareza daquilo que acontece por dificuldade intrínseca da equipe ou do jogador e aquilo que acontece porque existe uma sobreposição de fatores que trazem uma condição que se torna mais difícil para que o desempenho tenha consistência. A gente está passando por isso nesse momento e a gente precisa ter essa clareza. Seabra, boa noite. É Tarso Cacossi, Rádio Bragança FM. Com a janela de transferências aberta, as equipes vão perdendo alguns jogadores e contratando também. No seu caso, além de, claro, não perder nenhum jogador, você também tem expectativa da chegada de jogadores ou entende que o grupo que tem aí já é o suficiente para buscar uma reação? E aí, se você entende que é necessário uma quantidade grande de reforços, esses reforços chegando, você tendo aí mais tempo para trabalhar com jogadores, a chance aí de uma retomada, do time retomar a consistência do primeiro turno? Olha, acho que os principais reforços que a gente precisa ter é o retorno dos jogadores que realmente hoje eles estão indisponíveis porque estão no processo de recuperação aí das lesões, né? Alguns iniciando transição. Então, isso já traz um peso e uma capacidade da equipe elevar o seu nível de desempenho, né? E se preparar para diferentes cenários, né? Seja de um jogo específico ou de uma sequência de jogos. Então, acho que esse é o ponto principal. Segundo ponto, realmente a gente está no mercado, mas com foco na contratação de um zagueiro e um lateral esquerdo. Esses são os dois que a gente realmente está colocando como prioridade e as tratativas estão em andamento, né? Então, isso é uma situação que, no cargo que eu ocupo, não cabe a mim e além disso. Mas o que eu posso falar é que são essas duas posições que a gente está priorizando para essa janela.